Agora nós vamos de eleições 2022. Em mais uma rodada de entrevistas com os candidatos a governo do estado, estamos recebendo hoje, ao vivo, no estúdio do Jornal de Picos, o candidato a governo do Piauí pelo Partido Patriota, o servidor público Gustavo Henrique. O candidato Gustavo já está aqui ao vivo comigo, no estúdio do Jornal de Picos. Candidato, boa tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso telejornal. Boa tarde, Clebson. Satisfação minha, né? Um privilégio de estar aqui diante de você, diante do seu grande público. Agora, primeiro, me solidarizar com você, diante de sua perca recente, e só sabe quem perde, quem sente pessoalmente. Meus sentimentos pela perca a você e a sua família. Obrigado, candidato. A gente estava dando uma observada, até nas redes sociais do senhor, que tem sido uma visita intensa às cidades aqui da região de Picos, principalmente do centro-sul do estado. O que é que o candidato tem encontrado nessas cidades? Bom, Clebson, realmente uma agenda intensa. Nesses últimos 2 dias nós percorremos 19 cidades. E aonde nós chegamos, para nossa grata surpresa, nós estamos tendo uma boa receptividade. Algumas cidades que nós passamos ontem à noite, por exemplo, não sabiam que existia um outro candidato a governador, só por conta da polarização já existente, pelo fato das grandes estruturas políticas estarem permeando há muito tempo, não é, o nosso estado. E o que eu percebi é a vontade realmente de votar em alguém diferente. Até porque o que a gente encontra são as mesmas reclamações, né? A gente precisa ir de encontro a ouvir o cidadão e levar, de fato, uma solução. Até porque eu sou o único candidato a governador e, assim, eu até desafiei os outros em um debate promovido pelo Grupo Cidade Verde Comunicação em Teresina, que registrou um plano de governo em cartório e assinou uma cláusula de renúncia antecipada por descumprimento, por entender que esse momento o eleitor de alguma maneira vai votar em alguém mesmo reticente, ou seja, mesmo com ojeriza, mesmo rejeitando um ou outro, a grande maioria do eleitor sempre vota em alguém. Mas quando você possibilita o eleitor a perceber que existe uma opção interessante, onde ele vai poder ter o controle do mandato, a gente passa a chamar a atenção. Então, onde eu andei nas cidades, fazendo corpo a corpo, que eu gosto de ter esse contato com as pessoas, nós ouvimos muitas reclamações no que diz respeito à segurança. Agora mesmo vocês mostraram uma reportagem em relação à água. A gente vê isso de forma muito presente, a falta da água, né? E principalmente em locais que tem até algum manancial, que tem algum reservatório, e que o Estado não pôde ainda, porque ou por falta de atenção ou, digamos assim, de objetividade, não levou à distribuição, ou por falta mesmo de, digamos assim, de compromisso, né, a omissão. Então, nós vimos a questão da segurança, a questão da saúde e da educação, até porque são pontos do nosso plano de governo, a despolitização dessas áreas. Como é que se dará essa despolitização, Clebson? Com a não nomeação de deputado e nem suplente para essas secretarias, que são os 3 pilares principais da nossa sociedade. Não é nenhum demérito, não é nada contra a classe política, até entendo que a maioria é competente. Mas quando você está investido em um mandato de deputado ou numa suplência, próximo de assumir, quando você assume uma pasta tão nevrálgica, tão importante e necessária para a sociedade, o político passa a ter uma visão passional, uma visão estreita. Ele apenas vai dar mais atenção para o seu grupo político, em vez de implementar uma política de Estado. O que é política de Estado e política de governo? Política de governo é aquilo que o governante quer colocar para a população, independentemente do desejo. Só coloca mais o que ele quer. Já a política de Estado vai de encontro, às vezes, até o interesse pessoal do governante, mas é implementado políticas que beneficiam, de fato, o povo como um todo. Então, segurança. Nós temos hoje no Piauí 5.500 policiais militares na ativa. O que precisamos hoje não é mais de 11 mil, como a lei determina, mas de 15 mil policiais militares. E a gente precisa ter um concurso rapidamente, ao longo dos anos, de forma planejada, de no mínimo 3.500 policiais militares ano a ano, para que no final de 4 anos nós tenhamos algo próximo de 16 mil. A mesma coisa na Polícia Civil, um concurso de 1.200 a 1.300 policiais civis ano a ano, para que nós possamos chegar a um efetivo de 8 mil, para que possamos, de forma real, concreta,
ter uma delegacia ao menos em cada cidade do Piauí. Não adianta nenhum candidato prometer colocar uma delegacia especializada, seja ela qual for, se não tem em algumas cidades a genérica, que é a porta de entrada do problema e é separado, dependendo da tipificação penal, para ser colocado para uma especializada. O bombeiro, a gente precisa reforçar onde tem, de forma regional, um concurso também para que a gente possa elevar o efetivo para 8.000 bombeiros militares, colocar fortemente, por exemplo, em Picos, um grande agrupamento do bombeiro militar e fazer com que os municípios como Paquetá, cidades aqui próximas, pequenas, como Sussuapara, Bocaina, dentre outras, Alegrete, Marcolândia, criem suas brigadas de combate, prevenção, incêndio e defesa civil sob a supervisão do nosso bombeiro militar. E aí a mesma coisa, nessa mesma esteira, fomentar também a criação das guardas municipais, porque isso é um processo irreversível. Todo ente federado tem que cumprir também suas responsabilidades. Dentro dessa esteira da despolitização da segurança, nós temos a saúde. A saúde, o que é que nós observamos? Existem os hospitais regionais, que de alguma maneira ou de outra são porta também de entrada para o Sistema Único de Saúde, mas o médico de grife, que eu costumo sempre dizer, e alguns amigos até me questionam, o que é um médico de grife? O médico de grife é aquele que já tem um razoável nome no mercado, mas sempre tem um gancho no Estado e na Prefeitura, para poder começar a ser um negócio privado ou trabalhar para a iniciativa privada, seja o profissional da saúde qual for, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, odontólogo, seja qual for. Mas para ele se fixar no interior, é necessário que haja uma estrutura eficiente do Estado e do município, porque senão ele bate a porta e volta para a capital. E isso tem gerado grandes transtornos. Nós temos aí o brindamento, ou seja, o presente de forma assim, generosa, de ações do governo federal ao dar para algumas prefeituras ambulâncias. Tem prefeitura que já tem ambulância até demais, enquanto outras cidades têm de menos. Mas ambulância para transportar um problema de uma cidade para outra. Então nós precisamos fortalecer o regionalismo da saúde, mas também pedir para que os prefeitos das cidades pequenas invistam concretamente na saúde básica preventiva. E isso eu farei como governador, pedindo a colaboração dos órgãos de controle e para que nós tenhamos a participação do Estado devidamente com as suas contrapartidas, nós vamos exigir também dos municípios a sua contrapartida, que é a eficiência no atendimento à sua população. Candidato, eu lembro que em 2014 o senhor lançou o seu nome ao Senado pelo Partido Social Cristão e agora o senhor está disputando uma vaga no Executivo pelo Patriotas. Essa mudança de partido da sigla, ela se deu por quê? Uma boa pergunta. Eu, particularmente, eu não mudei de legenda porque quisesse. Houve alguns transtornos, alguns percalços durante o processo de construção do PSC no Piauí. E, infelizmente, o presidente nacional, que retornou, inclusive, que foi preso por corrupção, está sendo investigado e processado por corrupção no Rio de Janeiro, o presidente nacional, ele entregou o partido aqui a um grupo ineficiente, um grupo que inclusive participou desse banquete da corrupção com ele no Rio de Janeiro, e isso fez com que o partido deteriorasse no Estado. Infelizmente, nós havíamos de uma forma forte, pungente, construindo um partido de forma orgânica. E o que nos fez sair do partido foi justamente o comportamento de alguns dirigentes que não enxergam que partido não é feito só pelos cabeças, mas pela base. E a nossa saída do partido foi em virtude dessa situação, por não concordar com o descaso partidário e porque se diz algo em discurso, mas na prática é outro, infelizmente. O partido em si, estatutariamente, é bom, mas o que faz realmente um partido existir são as pessoas. E o Patriota, fui convidado pelo deputado Júnior Marreca, que hoje é pai do deputado Marreca Filho aqui do Maranhão, que é vice-presidente nacional do partido, e nos entregou numa missão árdua de montar chapa, e nós aceitamos a missão de lançar-nos, junto com o partido e com o grupo, uma candidatura majoritária para valorizar e mostrar para a sociedade que existem opções. Eu acho que todo partido, Clebson, você que está nos assistindo, deveria ter candidaturas próprias, para colocar na vitrine, no balcão, as opções para a sociedade analisar. E dentro dessa mesma condição, eu peço para você que está me assistindo, caríssimo eleitor e eleitora, você jovem, idoso, você adulto que está aí sedento por uma oportunidade de trabalho, que desacelere um pouco. Olhe
verifique quem são os candidatos a governador, analise suas propostas, veja quem de fato pode te proporcionar algo diferente de fato. Nós temos duas candidaturas aí que se dizem antagônicas, uma, capitaneada pelo ministro-chefe da Casa Civil, que tem um histórico interessante. Quando eu digo interessante, em relação à confiabilidade. Ele apoia o ex-prefeito de Teresina, indicou sua esposa para ser vice, mas esse histórico de confiabilidade advém já de algum tempo. Em 2010 ele foi eleito senador numa chapa de governador do ex-senador João Vicente, mas votando na presidenta Dilma, na candidata Dilma. Em 2014 ele continuou nesse processo de apoio aos governos do Partido dos Trabalhadores. Em 2018 ele foi candidato à reeleição dentro do espectro do campo político do Partido dos Trabalhadores, andando no Piauí com um adesivão grandão, bolachão, com o Lula e em seguida Haddad, sendo que o partido dele, presidido por ele, apoiava um outro candidato a presidente da República. E aí o que é que nós vimos em 2016? Um partido que beijou o rosto da ex-presidente Dilma pela manhã, beijou a mão à tarde e a atraiu à noite. Então, o que é que vai acontecer dentro dessa circunstância? Será que o candidato, o ex-prefeito de Teresina, vai ter realmente conforto para gerir, caso de vitória, o Estado? Ou será pressionado? E, em sendo pressionado, será que se mantém no cargo? A gente precisa fazer essas análises das companhias que o ex-prefeito de Teresina tem. E o outro candidato é um candidato tirado do bolso. Um candidato que não permite, um grupo político que não permitiu a alternância de poder nem intrapartidário. Porque tem outros nomes lá que poderiam ter sido colocados até por conta da sua história, do trabalho já de alguma relevância. Então eu faço essas análises. Quando eles se dizem antagônicos, na minha opinião, são muito parecidos. São quase farinha do mesmo saco. Mas, Clebson, para que o povo entenda, o último pilar da sociedade, que é a educação, diante dessa questão da despolitização, o que é que nós queremos fazer na educação? É colocar técnica, ouvindo os professores, apoiando os professores, até porque eu sou filho de professora, neto também de professora. A minha avó, a saudosa em memória professora Cristina Leite, foi fundadora da APAE no Brasil e no Piauí. Então nós precisamos dar condições para que a nossa educação ela realmente prevaleça sobre as questões políticas pessoais. A escola ela precisa ser a segunda casa de fato de quem trabalha e de quem estuda. E dentro desse toar da educação, nós queremos dar autonomia administrativa e financeira para a UESP, que é importante para que a UESP possa ter manutenção, que ela se expanda e dentro dessas condições a gente possa levar conhecimento para o filho do lavrador, do filho do pobre, ter possibilidade de ser doutor. Ok, conversamos com o bacharel em Direito e servidor público municipal, candidato a governo do Piauí pelo Partido Patriotas, o candidato Gustavo Henrique. Obrigado, candidato. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer que o Patriota não tem candidato a presidente da República, não está oficialmente apoiando nenhum dos candidatos que estão a postular à presidência da República. Por isso, os nossos filiados e candidatos a deputado estadual e federal estão livres para votar em quem as consciências determinarem. Eu, particularmente, vou decidir meu voto para presidente no dia mesmo, até porque eu tenho que respeitar os meus colegas de partido para não haver prevalência. E queria pedir a você para nos seguir nas redes sociais. É Gustavo Henrique 51. 51 é o meu número de candidato a governador. E se você tiver alguma identificação com os candidatos a deputado estadual e federal do Patriota, é votar na legenda, no 51. Lembrando que ser patriota independe de ser de direita ou de esquerda. É seguir em frente, é amar seu país e o seu estado, fazer sua parte, combatendo o bom combate e a omissão. Muito obrigado e até a próxima. Gentil, digamos assim, espaço a ser concedido para que a gente venha conversar, debater os assuntos pertinentes que a população assim deseja. Precisamos trabalhar a industrialização de Picos para gerar mais oportunidade de emprego e trabalho. Eu vi aí em Bocai, na cidade muito envelhecida, os jovens indo embora por falta de oportunidade. E nós vamos trabalhar focados nisso também. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Boa tarde para o senhor.